E eu, com 34 anos, atuando há mais de 15 anos no mercado financeiro, desde a faculdade, eu falei, olha, eu acho que eu posso sair da relevância para a significância, ou seja, eu acho que eu posso sair de um profissional de sucesso do mercado financeiro e tentar ser cada vez mais importante para a sociedade que me premiou por ser bem-sucedido. E o que fazer? E conversando com essas pessoas em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, eu consegui diagnosticar uma enorme necessidade de uma ponte para os recursos para a área de filantropia entre essas pessoas físicas e bons projetos sociais. E isso começou a me seduzir muito. Parecia que eu estava voltando lá em 1995 no mercado financeiro bastante desorganizado e que depois se organizou. Eu vi a filantropia organizada exatamente da mesma forma em meados dos anos 2000, final dos anos 2000, que foi quando a gente começou. Então isso chegou a me seduzir muito mais do que a permanência na empresa que tinha sido adquirida por esse banco suíço. A gente montou o instituto da minha empresa, que é um instituto corporativo focado em educação. Quando eu visitava os projetos sociais apoiados por este instituto, eu começava a diagnosticar falhas em uma série de fatores nessa ação social. E o mais gritante era que quando esse garoto voltava da ONG para casa, ela tinha uma casa em péssimas condições, que era completamente insalubre para o aprendizado. Então, atualmente, as pessoas investem dezenas de milhões de reais em educação no Brasil, mas muitas vezes não é a relação professor e aluno que está travando esse processo. Pode ser um distúrbio cognitivo de aprendizado, vítima de um ambiente hostil. Pode ser uma falta de um ambiente no entorno dessa criança propício ao estudo, os pais, os parentes. Às vezes não tem uma mesa para essa criança estudar no pós-escola. Então, o meu envolvimento com o terceiro setor ele começa efetivamente em 2003, reformando casas em comunidades na cidade de São Paulo, para melhorar a condição de vida dessas crianças. E com base nisso, eu comecei a ter uma série de amigos e clientes que falavam, poxa, reformar a casa é maravilhoso, mas me comove muito o asilo, me comove muito leucemia, me comove muito maus tratos contra animais, ex-presidiários e uma série de itens. Será que você não me ajudaria a fazer isso? E eu comecei a me envolver em conhecer mais. Falei, eu não tenho ideia de um projeto que atua em criança cardíaca, mas eu preciso ter uma noção em gravidez adolescente, em tráfico de animais silvestres, em combater rodeio. São itens, porque o terceiro setor é muito amplo. Então eu acabei tendo que me envolver um pouco mais em cada um desses itens. E dali começa o meu conhecimento. E junto com isso, o que eu acho que é bastante diferenciado aqui do Instituto é que a gente efetivamente está nas comunidades. Hoje de manhã eu estava no Cantagalo, amanhã eu estou numa comunidade em São Paulo, lá no Mandaqui. Então, quarta-feira de manhã e quinta-feira de manhã, na maioria das vezes, elas são dedicadas a visitar comunidades. Porque é na comunidade que você descobre a real demanda. Não é num belo escritório na Visconde de Pirajá, aqui em Ipanema, é lá, entrando na casa, conversando com os moradores, conversando com as crianças. Agora com a UPP você tem excelentes informações da real demanda da comunidade. E aí você pode oferecer exatamente o que a comunidade precisa, não o que o investidor quer ofertar. O terceiro setor brasileiro ele foi por muitos anos alimentado por recursos externos de grandes fundações americanas e europeias que viam no Brasil, na América Latina ou mesmo em países da África
uma real necessidade de recurso. Quando você começa a ter crises internacionais, os orçamentos dos governos e das fundações começa a se tornar mais restritivo, você, organização social, tem que buscar fontes alternativas, tem que melhorar a prestação de conta, tem que prezar muito mais o impacto social gerado e a transparência. E eu consigo claramente ver essa evolução em meados dos anos 2000 e agora. E aqui no Instituto, a gente observa 4 grandes vertentes para analisar uma organização social, que é a qualidade de gestão, a transparência, a solidez e o potencial de impacto. E você juntando essas 4 frentes, você classifica e você descobre quais que efetivamente têm a melhor qualidade. E essas que serão apresentadas para os investidores e que são candidatas naturais a receber o investimento. O vir de uma ONG não é bater a nossa porta aqui no Rio ou em São Paulo. O vir à nossa porta é entrar no nosso site, preencher um cadastro que não gasta mais que 5 minutos para preencher, que ali ela preenche múltipla escolha, simples, que a gente consegue ter uma ideia do foco de atuação, do tamanho, do orçamento, do público atendido e de características básicas de qualidade de gestão. Então isso eu recebo cadastros 24 horas por dia, que formam um grande banco de dados que atualmente tem 500 organizações sociais nas 2 grandes cidades, mas que a gente tem uma meta de ultrapassar 1.000 até o final de 2013. Então essa é a entrada passiva. A entrada ativa de organização é quando a gente descobre com o investidor qual a causa que efetivamente está dentro dele, que vai criar um legado familiar de longo prazo, e com base nisso a gente vai sair numa busca ativa. Por exemplo, o investidor tem foco em reinserção de ex-presidiários. Pode ser que eu não tenha no banco de dados. Então eu tenho que sair numa busca ativa, solicitar que essa organização preencha esse cadastro e depois de classificada, a gente vai solicitar um projeto social com princípio, meio, fim, indicadores e cronograma de desembolso e vamos startar esse processo de alocação do recurso e prestação de conta.